Graça e paz a todos que vão ouvir este vídeo. Mais uma reflexão para os irmãos crescer na graça com o conhecimento. Desta feita vamos falar da orgue de Deus, da ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. O primeiro versículo diz: a esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para o alcance, a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, estamos esperando Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Amém? Isto é um fato, uma compreensão bíblica, e todo cristão crê nisto. Isto não é uma interpretação bíblica, isto é um fato. A igreja de Jesus Cristo, aqueles que outrora, segundo Efésios 2, eram filhos da ira de Deus, mas agora, crendo na palavra, se tornamos, filhos de Deus, estamos debaixo de uma promessa de não recebermos a ira de Deus. Mas esses dois textos, eles têm sido usados, ou distorcido, melhor dizendo, para tentar explicar uma possível interpretação que a igreja não passará pela tribulação. Então, aqueles irmãos que abraçaram essa ideia, porque isso é fruto da teologia dispensacionalista, diz: olha, irmão, nós não passaremos pela tribulação porque Jesus não nos destinou para a ira, Ele nos livra da ira vindoura. Então, eles associam a ira com a tribulação, como se fosse termos intercambiáveis ou sinônimo uma palavra da outra, quando na verdade não é. E hoje vai ficar claro. Irmão, a ira é a orgue, cólera de Deus, certo? A palavra ira é orgue, raiva, ira, indignação, raiva exibida em punição. Estou lendo aqui o Strong, um dos melhores dicionários biblistas, certo? O termo grego, orgue, e o seu significado. Então, desde o Velho Testamento, que Isaías falou da ira de Deus, os profetas, vários profetas falaram desta ira. João Batista, quando veio, ele disse o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a vos livrar da ira vindoura, A ira do cordeiro, o Apocalipse vai falar, a ira de Deus é o juízo de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 5 diz assim: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura ira para o dia da ira, da orgue, da manifestação do juízo de Deus. João 2 e 5. Então, a ira é o juízo de Deus, certo? Lá em São João, capítulo de número... Louvado seja Deus. São João, capítulo de número 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verás a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isto é, o mundo em pecado está destinado a passar pela ira vindoura, o juízo de Deus, mas aqueles que crê no Evangelho saem desse estado de filhos da ira para filhos da promessa de Deus, certo? Então, tem vários textos, vários, se eu fosse ficar citando aqui, por exemplo, Romanos 1 e 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, quando Deus for derramar a sua ira, Ele vai derramar essa ira, vai derramar sobre quem? Sobre a impiedade. A igreja é santa, a igreja é os santos, a igreja é os eleitos, a igreja é um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus, certo? Então, os irmãos, eles associam essas duas palavras, Eles abraçam esse entendimento associado pela teologia dispensacionalista, quando não faz sentido.
A tribulação não é a ira de Deus. A ira é de Deus. A tribulação, como nós vamos ver agora, Mateus 24, verso de número, louvado seja Deus, 21, diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve. Trips, a palavra, ato de prensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia. E o texto e o seu contexto é claro, ela será desencadeada pela abominação da desolação. Mateus 24, verso, a partir do 15. Quando, pois, vides, Jesus está falando para o embrião da igreja. Se aqui não é a igreja, em São João 14 também não é a igreja, porque lá os discípulos, quando Jesus faz a promessa que vem buscar a igreja, certo? Então, aqui estão os 12 discípulos, o sistema embrionário da igreja, porque já há vida no embrião, certo? A igreja nasce na cruz, em Atos ela é selada, louvado seja Deus, mas nos dias da ministração de Jesus, o sistema embrionário da igreja já estava formado por 12 discípulos, e Jesus está falando para a igreja. Assim, São João 14 também não é a igreja, amém? E todos nós cremos que é a igreja. Eu vou à casa do Pai preparar lugar e venho buscar vós. Então Jesus diz, Jesus está falando que nós vamos ver a abominação da desolação está no lugar que não é para estar. Então começa um tempo de perseguição, e o contexto ali é judaico, claro. Por exemplo, o Brasil não existia ainda, certo? O contexto é cultural da terra de Israel. Aquele que estiver na cidade, fugiu para os montes, né? Porque haverá uma grande trips, isto é, aflição, angústia. Então, tribulação não é a ira. Tribulação é desencadeada pelo anticristo. Ira é de Deus. Então, dizer que nós não vamos passar pela tribulação porque Jesus nos livra da ira vindoura é inconsistência textual. Certo? Ao contrário, o texto é explícito, louvado seja Deus, no mesmo capítulo, verso 29, e logo depois da aflição, isto é, tribulação daqueles dias, louvado seja Deus, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, parousia, vindo, manifestação sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos ao rigor, isto é, o sopro, o clamor de trombeta, o qual recolherá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Aí há quem diga ainda, mas esses escolhidos aí, meu irmão, não é a igreja. Meu irmão, e quem é esses escolhidos aí? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E quem é esses escolhidos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegidos, escolhidos, desde o princípio para a salvação em santificação. Também são os santos do Espírito e fé na verdade. Quer mais? 1 de Pedro 1 e 2. Eleitos, isto é, escolhidos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Jesus vem buscar os seus escolhidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma inconsistência textual dizer que a ira é a tribulação. São coisas distintas, certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.